Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos continuar com a história do bruxinho mais famoso da história. A gente vai falar de Harry Potter. Harry! Expecto Patronum! Solta a vinheta, produção! Então, gente, estamos de volta para falar de Harry Potter e a Segunda Guerra Mundial. Agora o filme fica um pouco mais sombrio, principalmente quando a gente começa a notar a história do meio-sangue, sangue ruim, que a Rowling, a escritora, já começa a colocar nos filmes e mostra a discriminação que há entre aqueles chamados de sangue puro e aqueles que têm mistura no sangue ou que se tornaram bruxos sem ter nenhum parente com sangue bruxo. Que horas nós podemos fazer comparação a isso? Nós podemos fazer comparação ao que Adolf Hitler fez na Alemanha nazista. A perseguição aos judeus, a perseguição aos ciganos, a perseguição aos viciados, a perseguição aos comunistas, a perseguição a gays e lésbicas, perseguiu a todos que eles achavam não serem o tipo ideal de alemão, homem e mulher ariano. Agora o engraçado, e eu sempre chamo a atenção disso, é que o próprio Hitler, ele era baixinho, dos cabelos castanhos escuros e dos olhos escuros, sendo que o ideal que os alemães procuravam eram homens altos, fortes, atléticos, louros dos olhos azuis, as mulheres altas, louras dos olhos azuis. E não era isso que nós tínhamos, sendo que um dos povos que mais sofreu essa perseguição foram os judeus, exterminados no campo de concentração simplesmente por causa da sua herança genética e religiosa. Nós não podemos esquecer que 95% dos ciganos morreram nos campos de concentração. É lógico, isso não diminui de forma nenhuma a perseguição que os judeus sofreram. E é o que nós mais acabamos falando. Voldemort, ele chega ao poder, ele retoma um corpo, ele volta à vida e através dos seus títeres, das suas marionetes, daquelas pessoas que agem ao seu mando, ele chega ao poder e toma o Ministério da Magia. Ele põe um ministro da magia que obedece única e exclusivamente a ele. Os que não têm puro sangue começam a ser perseguidos, começam a ser presos, e isso começa a acontecer e as pessoas começam a ter medo. Então, Harry, ele resolve não voltar para o último ano da escola e começa a tentar acabar com esse poder de Voldemort. Ele tem a ajuda dos seus fiéis amigos, do Rony e da Hermione, e ele consegue, com pesquisa, inteligência da Hermione principalmente, e tudo aquilo que Dumbledore havia ensinado a ele, ele consegue acabar com todas as Horcruxes. O que são Horcruxes? Para quem lê os livros e viu os filmes, são objetos mágicos muito poderosos, no qual um bruxo ou uma bruxa deixa um pedaço da sua alma lá dentro. Por isso, se o bruxo tiver seu corpo destruído, o que vai acontecer? Ele vai ter a sua alma preservada nesse objeto. Voldemort, por ser muito ganancioso, ele cria 7 Horcruxes e dão muito trabalho para o Harry destruir. Porque não se destrói
um Horcrux do nada, e sim através de uma magia muito poderosa. Eu não vou ficar aqui me detendo mais e mais ainda nos filmes e nos livros. Eu aconselho a vocês a verem os filmes. Se possível, leiam os livros. Os livros são muito, mas muito melhores do que os filmes. E os filmes são bons. Eles prendem crianças, jovens e adultos. Tudo depende do que você está a fim de ver. Então, Harry, numa luta campal dentro de Hogwarts, acaba matando o Voldemort. E ele leva de volta a bruxandade, a paz. Então, a história que eu gostaria de levar a vocês é essa. A história de discriminação, perseguição e como é o povo que tem que lutar contra isso. A discriminação, a perseguição, e são os bruxos que lutam contra isso. Se aprende na história, mas se pode fazer na vida real. Semana que vem tem mais. Nós vimos 7 livros, 8 filmes que transformaram a J.K. Rowling numa das mulheres mais bem-sucedidas da Inglaterra. Ela chegou a escrever 2 pequenos livros para serem vendidos e ajudarem a caridade na Inglaterra. Mas nem tudo são flores na história dessa mulher. Ela foi acusada de ter copiado a história do bruxinho com uma cicatriz na cabeça, mas acabou ganhando a causa. Muitas pessoas falam que os dementadores da história e a divisão do poder em vários objetos seria igual a que J.R.R. Tolkien havia feito com os anéis em O Senhor dos Anéis. Só que nós temos que lembrar que Tolkien não inventa isso do nada. Ele traz do Anel de Libelungo. Então, não é uma cópia, é a reutilização. Eu penso assim. Vocês podem acreditar, vocês podem aceitar ou não. É o jeito que eu penso. Agora, uma das grandes críticas que a Rowling vem passando nos últimos tempos foram alguns posts que ela fez extremamente transfóbicos. E isso pegou muito mal. O cancelamento da Rowling começou a crescer demais, com todos os problemas. Ela mesmo falando que Dumbledore era o personagem gay da história dela, nós não sabemos até que ponto ele realmente foi criado assim, ou se foi uma forma das pessoas a pararem de perseguir. Mas o estrago já está feito. Mas eu volto a falar. Leiam os livros. Incentivem seus filhos a lerem. É mágico ver crianças lendo livros gigantescos com gosto, sem vontade de parar. Eu não sou exemplo. Eu li múltiplas vezes os livros e os filmes passam em canal por assinatura. Eu vejo de novo. Eu paro para ver os filmes. Eu me preparei para os vídeos vendo os filmes de novo. Então, é minha paixão. Eu tive muito cuidado ao fazer os vídeos e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.